Olha, durante uma fiscalização hoje de manhã, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, e o Procon de Alagoas flagraram o momento em que um consumidor teve o carro abastecido por etanol ao invés de gasolina, como havia solicitado e como iria pagar. Iria pagar o preço da gasolina, que está nas alturas, né? Mas colocaram etanol no tanque do carro. Isso aconteceu em combustível em Rio Largo. O Alan Garcia acompanhou o flagrante. Olha só. O frentista do posto de combustíveis foi pego no flagra pelo servidor da ANP, responsável pela fiscalização. O motorista deste carro pagou R$ 15 para abastecer com gasolina, mas foi enganado. O consumidor pediu gasolina, o frentista abasteceu, estava usando o bico específico, despejou o produto no tanque do carro, ele pagou como gasolina. Quando eu fui abordar o bico, o preço que estava na bomba estava existindo o mesmo preço de gasolina que estava exposto no painel de preços do posto. E eu confirmei com o consumidor que era realmente que ele tinha pedido gasolina e fui verificar o teste para ver o que realmente estava saindo naquele bico. Quando eu fui fazer a verificação com a pedido para ir colocar 1 litro na proveta de 1 litro, eu identifiquei que naquele bico não estava saindo gasolina, e sim estava saindo etanol hidratado, combustível. Isso é comum acontecer? Bom, essa irregularidade é pouca em relação à quantidade de fiscalizações e à quantidade de postos que são autorizados pela ANP. Tem mais de 40 mil postos no Brasil todo. O percentual de não conformidades geralmente cai na faixa de 3%, 3 a 5% de não conformidade com relação à qualidade dos combustíveis. Mas essa especificamente é uma fraude que é muito difícil de acontecer. O que acontece de vez em quando é que tem uma quantidade de álcool acima do permitido na gasolina, ou então o etanol está com o teor alcoólico abaixo do permitido. Só que essa situação dele abastecer com etanol, vender gasolina e colocar etanol, são uma fraude muito pouca, mas a gente encontrou esse posto e encontrou um também no sábado fazendo essa mesma irregularidade. Isso é uma fraude que acontece no mecanismo da bomba, ou seja, existe um dispositivo que naquele momento ele aciona para fazer a mudança do combustível. Não, na verdade o que acontece é o seguinte, no posto ele identifica o nome do produto, gasolina. E, geralmente nesses bicos ele tende a não colocar o nome do combustível, geralmente é uma bomba germinada, tem um lado que é um bico de gasolina e um lado que é bico de etanol. Ele identifica apenas o nome de gasolina e bota o preço nos 2 bicos, o mesmo preço de gasolina comum. Induziu o consumidor ao erro para o consumidor entender que os 2 bicos se referem a gasolina. O preço está lá de gasolina. Quando a gente vai... Não é um mecanismo, o próprio bico está saindo como etanol. Só a gente vai identificar com algumas dicas que o consumidor pode tentar suspeitar que o produto não é o que ele pediu. Como é que a gente faz isso? Na verdade, toda bomba de etanol tem que ter um termodecímetro de lado dela. E esse termodecímetro, no momento de abastecimento, circula etanol por ele para ver se a cor, o aspecto e se realmente o produto está passando e o teor alcoólico está dentro da especificação. Nesse caso específico dessa bomba, ele arrancou o termodecímetro para também induzir que naquele produto não é etanol. O que aconteceu nesse foi que ele arrancou o termodecímetro, deixou sem o termodecímetro. E em outro posto no sábado que a gente identificou, ele cobriu o termodecímetro com a capa da bomba. Aí o consumidor não consegue ver, mas numa suspeita, se o consumidor é um consumidor regular, acompanha o consumo do veículo, ele consegue ter uma suspeita de que o carro está consumindo acima do que ele realmente consome com gasolina. Ele suspeitando, ele pode voltar ao posto, pedir para fazer o teste, se o posto se recusar, ele pode fazer a denúncia no 06 da ANP, que é o 0800 970 0267, ou no site da ANP. E uma outra dica é sempre pedir o cupom fiscal, porque no cupom fiscal vai estar lá o nome do produto. Se ele está o nome do produto gasolina, pode ser que ele esteja correto, mas se tiver com etanol, o nome do produto é etanol e o valor igual ao preço de gasolina, aquele provavelmente deve ser etanol. Mas umas dicas são essas. Esta foi a bomba usada pelo frentista.
Veja que nela só consta o abastecimento por gasolina. Mas isso é mentira. Do outro lado, apesar de não ter a informação, sai etanol. Para piorar, o litro é cobrado com o valor da gasolina. Prejuízo dobrado para o consumidor. O carro dele não é flex. A Agência Nacional do Petróleo lacrou o bico da bomba usado para enganar os clientes. E o dono do posto terá 15 dias para se defender do processo administrativo. A fiscalização não encontrou irregularidades na qualidade dos combustíveis. O PROCON estadual também esteve presente e autuou o proprietário do posto em 4 infrações: má prestação de serviço, vulnerabilidade do consumidor, propaganda enganosa e vantagem excessiva. O valor da multa pode chegar a R$ 5 milhões.